Essa cena é muito tecnológica. Tem uns caras nas Forças Armadas e em alguns grupos que com certeza conseguem fazer isso. Prazer, me chamo Ken Vincentaia. E já cometi mais de 100 assaltos a banco. Em um período de quase 2 anos. Depois de me entregar, eu decidi montar uma empresa de coaching que ajuda as pessoas a transformarem suas vidas. E hoje, vou ajudar a julgar quão realistas são as cenas de assalto a banco em alguns filmes e séries que amamos. Um lugar onde tudo termina. Por estar com capacete, ele não precisa de máscara. Não necessariamente parece que ele está indo assaltar. Só parece que ele ficou com o capacete. As pessoas fazem isso. Eu realmente me vejo muito nele, com ele usando a mochila desse jeito. Às vezes eu usava uma mochila, ou então uma bolsa presa na frente, porque com elas, você ainda tem as mãos livres. A única desvantagem é que se você receber qualquer tipo de rastreador com explosivo de tinta, e ele explodir quando sair, vai te manchar. Geralmente acontece na primeira ou segunda vez, e é exatamente assim, muito real. Assaltar um banco já é ruim. Então coloca tudo pra fora, e o que sabemos ao ver o filme é que ele está em uma situação realmente desesperadora, e às vezes o desespero meio que anula a bússola moral de uma pessoa. É muito preciso, e leva um segundo, para que ele possa se recompor. Veja a fita. Ele não quer que as luvas saiam. Com isso, vemos que ele realmente se preparou, e também não quer deixar nenhum tipo de impressão digital. Isso também fecha a manga da jaqueta dele. Ao fazer isso, pode estar cobrindo algo. Uma tatuagem. É interessante que tenha escolhido um banco com vidro. Por causa do vidro, ele tem que jogar a bolsa. Poderiam colocar qualquer dispositivo ali. Quase mostra, mais ou menos, o desespero dele. De ter entrado naquele banco, que era protegido com vidro e tudo mais, mas ele parece estar tão desesperado que isso não o impediu. E ele ter problemas com a moto é algo que com certeza acontece. Passam no sinal vermelho, com todos aqueles carros cruzando. Eu não acho que um policial inteligente faria isso, porque eles podem colocar muito mais pessoas em risco. Realmente eu classificaria como 9. A forma de entrar no banco e começar o assalto, a preparação, como ele ficou nervoso, tudo o que ele fez, até mesmo os erros que ele cometeu lá dentro. Foram erros que você provavelmente cometeria se nunca tivesse feito um assalto. Batman, o Cavaleiro das Trevas. Acho que ninguém jamais conseguiria abrir esse cofre, exceto talvez o exército americano. Temos que ter em mente que absolutamente tudo, em relação a esse filme, é para ser um pouco exagerado. Sim, eles realmente têm fechaduras de cofres que são muito complexas, fechaduras com bloqueio por tempo realmente difíceis de abrir. Mas, muitas vezes, durante o horário comercial, eles geralmente deixam certos cofres abertos, para que os funcionários tenham acesso facilmente. Eu aprendi tudo. Então, em cada banco que entrei, eu sabia se teria um cofre mais complexo, como esse que nós estamos vendo nesta cena, ou se seriam cofres com portas mais comuns. E se fossem assim, eu nem tentava. A menos que eu encontrasse o manual dele, ou então soubesse que geralmente deixam essa porta aberta em determinados momentos do dia. Se me perguntarem se eu conseguiria fazer isso, naquela época, que as coisas eram mais manuais, com certeza. Quer dizer, isso provavelmente levaria uma quantidade considerável de tempo. Não é uma tarefa rápida. Eles não teriam uma arma assim lá dentro, a menos que tivessem um segurança armado. Você tem que pensar que se atirar a espingarda e acertar aquele suspeito, essas balas provavelmente vão sair do perpetrador e vão diretamente para os clientes do banco, ou então para os funcionários. Esse ônibus escolar não tem nenhum arranhão nele, e ele acabou de atravessar a parede de um prédio de concreto. E se você se lembra, quando eles entraram no prédio, eles tiveram que subir alguns degraus. É totalmente Hollywood. Classificação 1.
fogo contra fogo. As câmeras já os capturaram em vídeo, então, por que vestir a máscara agora? Deveriam ter saído do carro já direto com a máscara. Ou então, não usar nada. Stay down. We want to hurt no one. A energia é tão real, como eles falam, como andam, como se movem. E até mesmo a atmosfera de medo, vinda dos clientes. O dinheiro aqui ainda está embrulhado. É assim que muitos bancos guardam o dinheiro quando ele chega. Por quê? Acabou de sair da fábrica. Down. Far East National Bank 1130. O alarme silencioso na verdade foi disparado quando eles estão saindo. Que é o que os funcionários são realmente treinados para fazer. Diminui as chances dos policiais chegarem lá e criarem uma situação com reféns. A polícia está sendo alertada enquanto os ladrões estão saindo, o que é super preciso. Na verdade, eu acho que daria um 7. A energia dos assaltantes e da equipe no geral é muito precisa. Você pode sentir o desespero de que isso precisa ser feito. A atração perigosa. Sabem exatamente o que estão fazendo. Dá pra saber pela forma como se movem e para onde vão. Realmente conhecem o lugar. Assaltos feitos por várias gangues diferentes. É assim que eles entram no local, e é assim que eles operam. Com força bruta e puro medo. Ele perguntou algo muito específico sobre o banco, e que ele já sabia. Eu fazia perguntas aos funcionários. Mesmo que eu soubesse a resposta, queria ver se seriam francos comigo ou não. Queria ver se ficariam nervosos e como iriam responder a pergunta que eu estava fazendo. Ele queria ver se ela cooperaria. Hold it. Silent alarm. This address. You pulled the alarm? No. Muitas pessoas acreditam que todos os funcionários de um banco têm acesso a um botão do pânico, e isso não é verdade. São algumas pessoas muito específicas que têm um botão do pânico e a permissão para apertá-lo. Usar alvejante é algo que eu nunca vi ninguém fazer antes. Sei que ele está fazendo isso para se livrar de todo tipo de evidência, porque uma vez que você joga alvejante, tudo meio que se dissipa. Mas eu acho interessante que eles estejam fazendo isso, porque eles já têm as luvas e muitas outras coisas que os cobrem. Eu acho que eu classificaria esse filme como um 10. Pela maneira realista de como esses caras são tão agressivos. Infelizmente há muitos caras que são assim, e é assim mesmo que eles agem. Sherry, inocência perdida. Unless you can give me a giant wad of cash. I have a plan. Não comecei a assaltar bancos só porque queria dinheiro. Comecei a assaltar por desespero, a fim de saldar uma dívida que um parente muito querido para mim havia contraído e estava devendo para uma organização criminosa. Quando as pessoas fazem um assalto sozinhas e estão tentando não serem vistas, é exatamente assim que fazem a abordagem. Eles entregam um bilhete para a pessoa que está no caixa. Provavelmente sorriem para as pessoas da fila. Podemos dizer que ele comete o erro de mostrar o rosto. Mas a maioria dos caras que vão sozinhos costumam fazer isso e escolhem bancos menores. E só torcem para que não chamem muita atenção e que os bancos não liguem os pontos, mas eles mostram o rosto de verdade. Ela está se mexendo devagar porque provavelmente ainda está processando. O que eles tentam fazer é te dar dinheiro que tenha algum tipo de detector junto, como um rastreador ou tinta. E vemos a pilha. Essa pilha parece muito maior. Parece algo que ele deveria pegar. Pode ser o que chamam de dinheiro de isca, que é uma pilha que os funcionários deixam separada e cujas cédulas contêm um número de série rastreável, além de rastreadores e de tinta. Aqui nós o vemos sendo gravado em vídeo.
quando eu fiz todos os meus assaltos a banco. Foi no final de 1999, indo para 2000, e não tínhamos câmeras de vídeo de alta qualidade como agora. As câmeras antigas tinham as imagens bem granuladas, então colocavam muitas delas pelo banco. É muito comum ter câmeras na entrada. Hoje tem até algumas coisas nas portas que ajudam as testemunhas a verem qual é a sua altura. Vemos essas coisas frequentemente em bancos e lojas. Quando alguém passa por lá, os funcionários são treinados para ver em que altura a pessoa se alinha. Merece um 10. Com certeza um 10. Irresistível paixão. But you see the man with the briefcase? Yes? That's my partner. He has a gun in there. If you don't do exactly what I tell you, or if you give me any kind of a problem at all, I'm going to look over at my partner and he's going to shoot your Mr. Gwendon between the eyes. Eu já fiz isso. Eu já fui a um banco e imediatamente eu comecei a dar instruções. E olhei para trás, para a porta, de onde eu tinha acabado de entrar, e pedi para um cúmplice imaginário garantir que todos mantivessem a cabeça baixa, sem deitar ou levantar as mãos, apenas manter a cabeça baixa, com os olhos em direção ao chão. Mas não havia ninguém lá. Take one of those big envelopes and put as many hundreds, 50s and 20s as you can pack into it. Aqui ele está desarmando o medo dela. Literalmente. Não está chamando atenção para eles. Esse método é um método muito comum. Eu falava coisas assim, mesmo se eu gritasse, com todos os outros. Com aquela pessoa que eu estava tentando convencer de fazer o que eu queria, com toda certeza eu falaria muito mais calmamente, em vez de gritar com ela. Então a classificação que eu vou dar para esse filme é um 10. Podem pensar que ele não iria simplesmente entrar em um banco assim, mas as pessoas fazem coisas do tipo. Especialmente se for um banco menor e acharem que a notícia não vai se espalhar. Covil de ladrões. Isso é muito preciso quando estão tentando segurar agentes de outras divisões. O agente do FBI designado para o meu caso, Patrick Connery, mudou a forma como eles vão atrás de ladrões de banco. Antes eles muitas vezes apenas esperavam pelos assaltantes, você sabe, serem pegos mais pra frente, fazendo outra coisa, e um denunciava o outro. We've been surveilling these guys for weeks. That's what surveillance is. They commit a crime and then we stop them. A polícia não está trabalhando junta. No meu caso, isso também aconteceu muito porque outros agentes não estavam passando para o agente especial Patrick Connery as informações de que precisava, ou simplesmente não eram acostumados a perseguir ladrões. Sempre que eu via algo, ele estava lá. Sempre que o botão do pânico era acionado, ele também estava. Eu, pessoalmente, nunca estive nessa situação de estar dentro do banco e os policiais aparecerem. Mas eu estive em uma situação que, enquanto dirigia, os policiais estavam entrando no banco. Na hora que vi os policiais, abri as janelas, liguei o som e comecei a cantar. Vou dar nota 7. Porque eu acho que hoje em dia, a polícia já aprendeu muito com o erro de não se comunicar uns com os outros. La Casa de Papel. Essa cena é muito tecnológica. Não é um assalto a banco qualquer. Até tem alguns caras que são das Forças Armadas e outros em alguns grupos que com certeza conseguem fazer isso. Em um típico assalto a banco, você trabalha dentro de um certo tempo e tentar entrar em um cofre assim, mesmo que tenha as habilidades para entrar nele, provavelmente o tempo para entrar é o mesmo tempo da sua sentença, se for pego. Já entrei em alguns bancos que tinham cofres com fechaduras, caixas fortes, cofres com bloqueio por tempo e coisas do tipo. Mas existe um banco na Espanha que opera dessa forma. Se certas partes forem acionadas, o cofre inteiro, que contém todo o ouro, vai inundar. Vou dar 10 pelo entretenimento, mas vou dar 1 pelo conjunto de habilidades que qualquer um teria que ter para poder fazer isso.
Um dia de cão. Já aconteceu de estar esperando para entrar em um banco e ver uma grávida ou um idoso entrar. E essa situação me fez parar um pouco ou esperar, porque não queria colocá-los em risco. Como eu disse, muitas pessoas quando fazem isso, não estão pensando que estão prejudicando o indivíduo, só pensam que estão pegando o dinheiro. Mas você pode causar muito dano psicológico e criar traumas nas pessoas. Às vezes não percebemos na hora. Just the one, Sonny! Right. Isso aconteceu em 1972, no Brooklyn. É uma situação horrível quando você tem reféns envolvidos. Nesse momento, ele está em uma negação muito grande. Nunca estive nessa mesma situação. Mas eu me lembro, mesmo antes de me entregar, no processo da tomada de decisão, de que eu realmente queria me entregar. Foram tantas idas e vindas comigo mesmo. Got me on kidnapping, armed robbery, they're gonna bury me, man. Tentando ganhar tempo. Nós trabalhamos com o instinto de sobrevivência aqui. Por quê? Sabe que não tem mais para onde ir, apenas sobreviver. Vou dar 10. Ele com toda certeza cometeu muitos erros dentro do banco e aconteceram coisas que um ladrão provavelmente não faria lá dentro. Mas nesta situação em que ele está, todos aqueles erros no fim fizeram com que ele fosse pego em ritmo de fuga. Muitos ladrões de banco, especialmente na sua primeira vez ou algo assim, no desespero, eles apenas pegam tudo o que conseguem. Já ouvi histórias de alguns assaltantes que entraram no banco, mas esqueceram de levar alguma coisa para guardar o dinheiro roubado, e tentaram colocar tudo na camiseta. Ele não estava preparado, e por isso ele travou. Daí então, ele teve que voltar e focar em tirá-los logo daquele lugar. Eu gostei que isso deu a ele essa qualidade humana e esse choque. Afinal, ele é apenas um motorista. É uma situação que com certeza pode acontecer. O cara que está intervindo está usando um boné do Corpo de Fuzileiros Navais e tem um adesivo do Corpo de Fuzileiros Navais no carro. E essa situação é algo que sempre esteve em minha mente ao entrar em um banco, sempre me perguntando se ia ter outro cara lá dentro como eu. Era um fuzileiro naval. Aconteceu comigo uma vez, um cara que devia ser ex-militar ou algo assim. Ele interveio, veio até mim e me disse para parar. E eu segui o comando dele. Parece estranho, mas eu segui porque simplesmente não valia a pena machucar alguém por minha causa, só pela cena com aquela interação. Daria outro 7. Vimos muita violência acontecendo. E é fácil alguém de fora dizer, isso não aconteceria. Mas acontece. O plano perfeito. Estive em bancos, onde vi pessoal da manutenção de dia. Mas acho que equipes como aquela provavelmente iriam à noite. Mas se eles fossem durante o dia, pode ser que aquele cara estivesse lá. Eu nunca usei um time assim. Às vezes as pessoas ficam um pouco violentas. Infelizmente, muitos caras pensam que essa é a maneira de inspirar medo para que as pessoas façam o que você manda. Mas sou contra isso. Mais uma vez, isso é só Hollywood. Acho que seria muito mais seguro do que isso, mas muitos dos bancos antigos tinham apenas as portas de vidro. Mais tarde, provavelmente no início dos anos 2000, o que aconteceu foi que começamos a ver os bancos incorporarem esse mecanismo de portas duplas. E isso realmente forçava os assaltantes de banco a ficarem presos dentro daquelas portas enquanto saíam. Aqui nós vemos um monte de caras sérios e treinados. Provavelmente é essa a maneira que eles fariam. Então vou classificar como 7.